Sim, para mim, eu escuto tua voz ecoando mesmo. Tenta falar novamente. Olá, Karen, tu pode tentar falar novamente para a gente verificar? Acho que ela caiu, Fabrício. Sim, caiu. Era o teu microfone, será, Fabrício, que estava ligado? O teu alto-falante, desculpa, do microfone, né? Olá. Oi, tudo bom? Olá. Estamos ouvindo, Karen. Agora melhorou. Eu só não sei que tá minha conexão, tá boa? A princípio tá tudo bem, é só que eu acho que eu estava com o meu microfone aberto, daí deve ter pegado o eco. Tá. Mas então a gente pode começar, certo? Boa tarde a todos e a todas, tá? Obrigado por todos vocês terem aqui com a gente. No dia de hoje, a gente quer fazer dois momentos que da mesma forma são interligados. A questão da apresentação nossa do plano de ação e o nosso orçamento do campus. O nosso orçamento, tanto no que diz respeito a 2020 e a 2021, tá? Primeiramente, eu vou querer, então, conversar um pouquinho com vocês e explicar o que é o nosso plano de ação, visto que o nosso plano de ação, ele precisa estar alinhado ao PDI, né, do institucional, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, tá? O nosso plano de ação, então, ele é um planejamento que a gente faz para desenvolver todos os objetivos e atingirmos todos os objetivos previstos dentro do plano de desenvolvimento institucional, tá? O plano de ação 2021, então, as nossas ações, elas são planejadas e são realizadas sempre no próximo ano, tá? Então, o plano anterior que nós tínhamos, nós estamos no ano de 2020, nós planejamos no ano passado e estamos executando esse ano. O de 2021, nós planejamos esse ano para executar no próximo ano. Então, da onde ele vem? Ele vem do nosso PDI, que é o Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e ele serve, então, para todos os nossos campi. Então, os nossos campi desenvolveram, através da reitoria, o Plano de Desenvolvimento Institucional, onde lá dentro ele tem várias áreas estratégicas que já foram discutidas anteriormente, então eles vão valer durante este período, né? E no período, e ele é revisado a cada ano, tá? Então, esse período de 5 anos, a cada momento o PDI, ele pede que ano a ano seja realizado o nosso plano de ação. E o plano de desenvolvimento institucional, ele está fechado lá de uma forma que a gente desenvolva o nosso plano de ação. Então, dentro do PDI, o que ele está e o que ele aparece? Nós temos questões que são orçamentárias e outras questões que não estão vinculadas ao orçamento, mas da mesma forma elas têm que ser colocadas, né? O orçamento é toda aquela nossa estratégia que a gente tem e que a gente trabalha anualmente e, claro, a gente depende tanto da reitoria quanto do governo federal, certo? Agora, dentro daquelas ações, das perspectivas que eu tenho orçamento e daquelas que eu não preciso de orçamento, eu tenho alinhado a questão das pessoas, do conhecimento, né, aspectos relacionados à parceria, a convênios, a capacitação, a toda a questão da qualidade de vida de todos nós, né, e também de processos. Então, esses processos
estratégicos, né? São as nossas ofertas de cursos, as vagas, assistência estudantil, as ações afirmativas, né? Que a gente tem, ela muito forte, o nosso desenvolvimento através dos núcleos, né? Segurança alimentar, de todos os estudantes, a questão dos servidores, da onde a gente pode captar recursos, porque o recurso não necessariamente, o nosso grande recurso é via orçamento. Depois, o Fabrício vai explicar todas essas questões nossas do orçamento, mas a gente tem várias outras ações que elas não necessariamente são vinculadas ao orçamento do MEC, mas a gente também pode vir a captar outros tipos de recurso. E também ele é baseado na perspectiva de resultados institucionais, né? O que a gente tem na nossa oferta de cursos, né? Esses nossos cursos, eles são interligados, eles dizem que são indissociados, eles estão arranjados para vários cursos, ou técnico, ou a graduação, a pós-graduação, a questão da extensão, certo? Então, todo esse momento é um momento que a gente faz esse alinhamento, né? E a gente repensa o nosso PDI através das nossas ações daí, tá? Pode passar, Fabrício. Nessa estratégia, então, o que tem em relação ao PDI e o mapa estratégico? Porque a gente vê lá, alguns já fizeram e começaram a responder o nosso questionário. Quando a gente começa a responder o nosso questionário, a gente vê que a gente pede áreas afim, né? Essas áreas lá no questionário, para a gente propor uma ação, ela está diretamente vinculada àquele mapa estratégico. Então, dentro disso, a gente tem ações orçamentárias também, de conhecimento, de processo e os nossos resultados, tá? Então, cada um é separado. Por exemplo, na perspectiva do orçamento, ali que eu tenho bem embaixo em azul, tudo que eu vou ter vinculado à infraestrutura. Ações que eu tenha que ser ligada à estrutura do campus, elas vão ser vinculadas lá. A questão que tu tem que fazer um melhoramento de uma sala, a questão que tu tem que derrubar uma porta, uma parede, uma nova construção, tá? Todas elas estão nessa perspectiva do orçamento. Também os recursos que podem vir extra-orçamentários, né? Recursos que a gente possa conseguir externamente, de alguma emenda de deputados, né? Alguma questão privada, tá? De outros, enfim, projetos que venham agregar externamente à comunidade, eles vão ser também elencados ali, tá? Na perspectiva de conhecimento, então, tem todas essas nossas questões das parcerias, as nossas parcerias internas do campus com nós, com a sociedade ao redor, aqui em Porto Alegre, ou externamente, todas as atividades que a gente vai fazer, ou parcerias mais institucionais, daí seria aquelas parcerias que a gente teria com a reitoria e que seriam institucionalmente, tá? Também, dentro dessa perspectiva, a gente não está sozinho o Campus Porto Alegre, ele está dentro de uma instituição e tem outros campi. Então, nós podemos também vincular parcerias entre os campi nesse momento e vincular lá no nosso plano de ação depois, tá? Promover a capacitação, a qualificação dos profissionais, enfim, e melhorar a qualidade de vida das pessoas, certo? Na perspectiva dos processos, então, a gente tem que ver eles, criação ou não de cursos, tá? Criação ou extinção de cursos, aprimoramento e consolidação de políticas de sustentabilidade, né? Questões que a gente tem de capacitação de recursos, né? Então, as políticas de segurança alimentar, que é o caso que, a partir desse ano, a gente está fomentando e tem aqueles recursos do PNAE, né? E tem aquelas questões dos resultados institucionais. Então, promover a questão da verticalização, a integração entre o ensino, a pesquisa, a extensão, certo? Ações de formação para a cidadania e o desenvolvimento socioeconômico e ambiental também. Tá? Então, todas essas estão vinculadas lá dentro do PDI. Então, a gente traz isso agora para o nosso ano
para nosso planejamento de 2021. Então, Fabrício, pode passar para a gente? Só complementar aqui, então, Pode. A ideia do... Esse aqui é o chamado mapa estratégico, né, institucional, que está definido lá no PDI, como a Karen falou, e a ideia é, assim, as ações que vão ser elaboradas para cada ano, né, na instituição, elas estão, cada uma dessas elipses aí, né, ou círculos, em alguns casos, elas representam um objetivo estratégico que estão definidos lá no PDI. Tá? Então, de maneira institucional, para todos os campi, para a reitoria, foram definidos que esses aí seriam os objetivos estratégicos, e eles estão interligados nessas 4 perspectivas, né? Sendo, de certa forma, a base ali, a questão orçamentária, né? E a questão da capacitação das pessoas e conhecimento, o alicerce aí para que a gente consiga obter os demais objetivos, né? Essa é uma teoria aí também de planejamento que é chamada de Balanced Scorecard, e o mapa estratégico é uma das ferramentas que se utiliza aí para essa forma de planejamento que a gente escolheu no nosso PDI. Tá? A partir daí, então, a gente tem o desenvolvimento, né, anualmente, dos planos de ação, tá? Que aí a Karen vai continuar, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre a parte orçamentária também. Obrigado, Karen. Imagina, professor Fabrício. A administração, a gente deu uma junto, cortada agora, para mim, deu uma cortada aí na tua voz, se puder repetir essa primeira frase aí. Muito obrigada, Fabrício, ainda mais que tu podes ajudar na área de administração e entender sempre... Todos os anos, o PDI pede para a gente desenvolver o nosso plano de ação. Sempre a gente vai estar revendo as nossas ações, né? Ou mantendo, aprimorando, inserindo outras, mas desde que elas estejam lá ligadas ao nosso PDI. Então, a partir das ações que a gente está definindo esse ano, a gente vai colocar no orçamento do ano que vem. O fato é que, ainda nesse ano, a gente não tem definido várias questões do orçamento, assim como o Fabrício depois conversa com a gente e vai nos explicando. Pode pensar, como é que é a nossa metodologia, então, do plano de ação? O nosso plano de ação, esse ano, ele está de uma forma virtual, né? Como assim virtual? Todos os outros anos, quando a gente começava a pensar no nosso plano de ação, a gente pensava presencialmente. E a gente iniciava a trabalhar com o plano de ação no final do mês de maio, início do mês de junho. Esse ano, então, nós estamos com uma portaria que o nosso plano de ação seja virtual, nesse momento específico. O que acontece? Além de estar nesse momento específico, a gente também teve um atraso em todas essas questões do orçamento. Geralmente isso acontece, mas dessa vez a gente ficou um pouquinho mais estrangulado, tá? Então, a gente começou a definir essas questões no mês de agosto, e nós vamos ter que terminar até dia 26 de outubro. Certo? Lá no início, então, no mês de agosto, que a gente está aqui, o que a gente fez? A DDI, que é responsável em receber essa questão do planejamento, ela viu todos os documentos, essas normas que vão reger o plano de ação desse ano. Também ela vê o que está acontecendo no plano de ação desse ano, utiliza as normativas e alinha o PDI. E aí ela constrói e pede as pessoas participarem da comissão para a gente estabelecer uma metodologia do plano de ação no Campus Porto Alegre. Então, dessa forma, tudo é virtual. Antes, a gente tinha até uma plenária anterior que a gente dizia mais ou menos como que ia acontecer a metodologia. Esse ano, como a gente está super estrangulado, tá? A gente montou a metodologia, trabalhou com a comissão, certo? E
colocou os passos para a gente terminar a coleta de ações durante o mês de setembro. Então, através dessas ações, a gente também criou dessa forma, a gente criou ali uma forma de coletar essas informações virtualmente. Então, ano passado ela também existiu, né? O Fabrício já tinha meio que bolado o sistema, então a gente se adaptou esse ano para o plano de ação 2021. Hoje, até dei uma olhada, antes ali de entrar, agora pela manhã, nós já tínhamos 32 ações, 32 respostas, né, para essas nossas ações desse ano, né? Então, eu venho nessa dessa pedir muito para vocês que vocês possam fazer essas ações e que vocês coloquem essas ações até segunda, terça-feira, porque a gente vai estar finalizando essa etapa da coleta das ações. Porque, ao mesmo tempo, a gente está coletando a informação e essas informações que a gente vai coletar, que a gente vai juntar com o que já tinha sido estabelecido anteriormente e cadastrar isso no sistema, que é o sistema SIG-PP. Lá, todo o Instituto cadastra as suas ações, cada campus tem as suas ações vinculadas ao seu PDI. E aí, o que a gente faz? Nesse momento que tu vai cadastrando, que tu fecha, que tu faz fechamento de todas as nossas ações, no final agora do mês de setembro, a gente vai passar para o nosso Concamp. O nosso Concamp vai olhar esse nosso planejamento da comunidade, né, onde aconteceu as reuniões, o que veio de ação, o que está se propondo, toda a questão que é orçamentária, não orçamentária, para fazer esse fechamento, né, ver se está ok, e aí, dessa forma, aprovar e nós podermos passar para a reitoria. Independentemente dessa questão, nós temos que passar sempre essas nossas ações para a reitoria, certo? Então, pode passar, Fabrício, nós temos lá, alguns de vocês já devem ter entrado no site, a gente já está compartilhando, mesmo chamando para as reuniões, né? Então, lá nesse site, ela tem o nosso cronograma, todos os documentos de referência, né? E tem bem no fim, participe. Participe, tu vai clicar e vai ser direcionado, então, para um formulário. Nesse formulário, como que tu pode botar? Alunos, professores, servidores, eles podem ter ações individuais, tá? E eles vão colocar ali, tu vai botar um nome, né, qual é a tua parte, o que tu vai propor, né, em qual ação que tu vai querer propor, e aí você vai enviar para nós. Também, o que as áreas mandam, né, eu já vi que algumas áreas já mandaram, os cursos podem mandar, então o coordenador de curso pode se reunir e mandar uma ação, as áreas mandam ação, né? As coordenadorias, todos podem participar e colocar. E os alunos também, né? Tanto o Grêmio, o DCE, todo mundo pode lá colocar. Daí tu coloca a informação deles e mandar para a comunidade, então, para a gente poder juntar essas informações de ação. Olha, muitas vezes as pessoas perguntam, Karen, mas olha só, eu não sei o que colocar, será que eu coloquei no objetivo correto, né? Aquela ação que eu queria estava adequada. Muitas vezes, se a gente vê que não foi na ação, deveria ser outra, a gente corrige, não tem problema. A gente vai colocar depois no nosso plano de ação direitinho essas informações, certo? Então, agora eu vou passar a palavra para o Fabrício, para ele explicar a nossa atual situação do orçamento, porque, mais uma vez, a gente está com alguns desafios, e então ele vai esclarecer para a gente como a gente está funcionando atualmente. Tá? Então, obrigado, Karen. Só vou voltar um passo aqui só para a gente explicar, né? Então, na metodologia, então, como a Karen falou, a gente adotou esses passos, são passos comuns a todos os campi, né? Um deles trata ali dos fatores dessas análises
do plano de desenvolvimento institucional, dos documentos basilares, da questão da avaliação institucional também, dos relatórios, do próprio plano de ação atual, né, do ano corrente, tá? E, em geral, a gente inicia esses passos aí antes, né, no mês de agosto, agora que a gente iniciou no Instituto Federal. Isso ocorreu porque houve um atraso, né, por conta da pandemia e também por conta do próprio governo, que atrasou o envio, né, dos valores do chamado PELOA, né, um projeto de lei orçamentária anual. Tá? Então, em geral, a gente tenta iniciar esse processo de planejamento ainda lá no mês de abril ou maio, para que a gente consiga ter um tempo maior de planejamento, de estabelecimento dos planos. Tá? Então, esses 5 passos aí que a Karen comentou, eles iniciariam antes, né, um modelo normal, assim, de presencial. Por conta da pandemia, por conta também dos atrasos do governo atual, teve toda a mudança de ministério, né, no processo, quando houve o envio do orçamento, a gente ainda estava sem o ministro nomeado da Educação, então isso tudo atrasou o envio dessas informações para os órgãos, né, para o Instituto Federal, no caso, e também para nós. Então, essa questão da compatibilização orçamentária, né, então está sendo feita na comissão de elaboração do plano de ação, mas ela tem a formação de pessoas da área administrativa, né, os colegas, o Marlon, a Milena, além do pessoal da DDI que estão estabelecendo os processos de planejamento, tá? Tem toda a questão orçamentária. Tá? Esse é o passo 4 aí da metodologia, e posteriormente, né, como nos anos anteriores, tem todo o processo de estabelecimento aí, né, das aprovações, seja no Conselho do Campus e posteriormente também no Conselho Superior. Então, ano a ano, ele é feito dessa maneira. Obviamente, esse ano, por conta desses atrasos que eu comentei, a gente teve algumas dificuldades, né, o Instituto como um todo. De qualquer forma, a gente utilizou uma metodologia semelhante, né, à dos anos anteriores, apenas transformando isso para a questão virtual, né, das plenárias, das reuniões serem virtuais. Isso dá, por um lado, aí, a oportunidade de mais pessoas atuarem ou participarem das reuniões, né, então a gente pede a ajuda de vocês. Na questão do orçamento, então, é o nosso grande problema para o próximo ano, não só nosso, mas de todas as instituições, de todos os institutos federais, né, que houve um corte do orçamento, já no ano de 2020, né, com base no orçamento que foi estabelecido lá em 2019, a gente teve um corte, né, esse corte para esse ano foi de 3,4%. Ainda assim, 3,4% daquilo que havia sido planejado seria aceitável. No entanto, agora o corte previsto para o ano 2021 é de mais 18, alguma coisa por cento, o que para nós aqui, né, no campus ou no Instituto Federal, foram montados alguns cenários, tá? E o primeiro cenário aí, então eu fiz uma comparação aqui da nossa matriz em relação aos nossos, desde 2017 até 2021, né, a gente tem aumentado o número de estudantes, no entanto, o nosso orçamento, a partir do ano de 2019, ele tem sido decrescente. E o corte para 2021 para nós, né, para os campi do IFRS, tem 2 cenários. O primeiro é esse, que é de 21,73%, que seria um corte de 703 mil no orçamento geral do nosso campus, tá? Então isso está sendo discutido, foi formada uma comissão no IFRS, em que participam alguns diretores e também alguns diretores de administração para avaliar esse impacto aí, porque esses dados chegaram para nós agora no dia 10 de setembro, né? Então, essas coisas ainda estão sendo estudadas e a gente ainda não tem o valor definitivo. Então, o orçamento desse ano, de 2020, foi de 3.237.000,
e o de 2021, do ano que vem, seria, então, de 2.533, 2.533.000 e alguma coisa, tá? Então, o corte no primeiro cenário é esse. Então, visualizando isso, né, na forma de um gráfico, né, se a gente fizesse uma divisão ali do orçamento pelo número de alunos, o nosso número de alunos ele tem crescido, porém, tem o fator, esses cortes aí, eles têm causado problemas em todas as instituições, e para nós aí, né, aumentando o número de alunos, mas diminuindo o orçamento. O segundo cenário, que ainda é pior, que é baseado na questão da matriz orçamentária chamada matriz CONIF, ele prevê um corte aí para alguns campi, né, de 39%, ou seja, de quase 40%, o que seria, no nosso caso, um corte de 1.291.000. Então, o nosso orçamento ele seria, com os 3.096 alunos da matriz aí, de 1.946.000. Tá? O que seria, dentro do ponto de vista administrativo, é bastante complexo, né, no sentido de que isso não, as 4 principais despesas do campus e de alguns outros campi também não conseguiriam ser pagas. Então, estão sendo avaliadas as ações que podem ser realizadas baseadas nesse orçamento e também há algumas discussões, né, inclusive em relação aos parlamentares, para a gente conseguir tentar reverter essa situação. O que ocorreu, né, como foi relatado anteriormente, é que no momento do envio do valor do orçamento, do PELOA, no Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021, nós não tínhamos também o ministro da Educação, né? Agora o ministro mudou também o secretário da Educação Profissional e Tecnológica, então há uma discussão ali para ver com os parlamentares se haverá uma modificação disso quando for aprovado o orçamento tem até o mês de dezembro para ser aprovado, mas as perspectivas aí institucionais não são as melhores em relação ao orçamento. Mesmo com o número de alunos aumentando, então a gente tem uma dificuldade aí, né, para o próximo ano, que é bem séria, que vai entre 20% até em torno de 40%. Tá? Então, a ideia da gente conversar, né, também sobre isso é apresentar essa situação para vocês e que a gente consiga também responder dúvidas de vocês, saber se vocês querem conversar sobre isso, sugerir ações. A gente sabe, né, dessa dificuldade que vamos ter já baseado no orçamento para o próximo ano, mas sempre é possível avaliar, né, todas as sugestões e resolver todas as dúvidas que vocês tiverem, né. Do ponto de vista da apresentação orçamentária, essa situação, a questão do planejamento, ele pode ser feito lá pelo site, né, que a Karen apresentou anteriormente, e a gente se coloca daí à disposição de todos vocês, né, para tentar sanar dúvidas ou entender aí as sugestões de vocês. Podem ficar à vontade aí para fazer qualquer questionamento, habilitar o microfone, não tem problema. Oi, Fabrício. Oi, pode falar. Marcelo. Não, só queria agradecer a oportunidade de ter assistido aí. Cheguei um pouquinho atrasado, porque tive que levar minha sogra no médico, mas achei muito importante. Agradeço as explicações e vamos lá preencher o formulário. Isso, agradecemos, é importante essa questão. A gente sabe aí das dificuldades, né, também. A gente fez essa apresentação também em outro horário, em outro dia da semana, mas era importante, né, poder conversar com os novos os colegas aí, né, e com os gestores para a gente conseguir também entender, né, as intenções de vocês enquanto colegas. Uma das coisas que eu
a gente tem visto, né, é que a única forma que a gente tem de aumentar o nosso orçamento para os próximos anos é tentando aumentar o número de estudantes, né? Então, uma das formas é a criação de novos cursos. E as outras questões são relacionadas também à captação de recursos externos, né? O que depende de negociações políticas, né? E esse ano, especialmente por ser ano eleitoral, né, é mais difícil do ponto de vista administrativo. Para o ano que vem, talvez a gente consiga algumas questões. Recentemente, tá, a gente conseguiu um recurso, e daí para o ano de 2020 também, se vocês quiserem conversar, a gente conseguiu recentemente um dos recursos que era para o PPCI, que é o recurso do telhado, que a licitação está prevista para amanhã. Exato, Fábio, a pergunta do Fábio, então, as compras de equipamentos de TI devem estar alinhadas com o PCTIC? Sim, né? O planejamento, o plano de ação, o PCTIC, é o plano de aquisições e de gestão de TI e comunicações, eles são ligados, assim como um outro plano que a gente tem, né, posteriormente à elaboração do plano de ação, que é o plano de aquisições e contratações, tá? Então, uma coisa tem que estar ligada à outra, né? Ou seja, aquilo que está previsto lá no PCTIC tem que ser incluso aqui no plano de ação, né, até para estabelecer o valor orçamentário para isso, e também depois vai ser incluso na alteração ali no plano de aquisições e contratações. Tá? Isso, no PGC, Fabrício. Isso. Tá, mas boa tarde, Fabrícia, Tanise, tudo Boa bom? tarde. Tudo bem. E como é que a gente tem acesso? Eu nunca vi o PCTIC, como é que eu tenho acesso para fazer aí a nossa solicitação da área de informática? Se vocês não fizeram, ainda não fizeram, querem fazer diretamente no plano de ação, podem incluir diretamente no plano de ação. Tá? Havendo a possibilidade de fazer, a gente faz uma sugestão de modificação do PCTIC, tá? E posteriormente vai alterar o plano de aquisições e contratações e incluir, né, no PGC essas possibilidades de aquisições. É importante que todas as demandas de DTI, elas passem pela Diretoria de Tecnologia da Informação. Isso. Até para a gente fazer um processo unificado, né? Planejar a contratação anual dessas demandas. O que tem é que, geralmente, nos últimos anos, né, a partir de 2017, o governo tem cobrado o alinhamento entre esses planejamentos, né? Então, o plano, quando há uma aquisição de TI, mesmo que isso seja para uma área administrativa, por exemplo, ele possa ser avaliado, né, pela área de tecnologia de informação e depois pela área de aquisições, né, contratações, pela coordenadoria de compras, para que possa ser incluso aí nesses planejamentos. Pode fazer, Alex. Oi, boa tarde, tudo bem, Fabrício? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, boa tarde. A minha pergunta é em relação ao plano de ação, que a Karen explicou também há pouco tempo. Para mim não ficou muito claro em relação assim, a qual nível, os níveis de organização que devem fazer o pedido do plano de ação. Por exemplo, a área de conhecimento, o curso, o professor, como é que isso tem que ser feito de uma forma, claro que em tese deveria ser feito articulado, né? Mas um curso ele pode fazer, ele não pode, se ele quiser, se uma área específica quiser fazer só da área e não fazer de curso, ou todo mundo tem que fazer as suas participações, cada uma desses níveis tem que fazer sua participação. Para mim só não ficou muito claro isso, se eu posso fazer tudo no nível de área, ou se cada estrutura tem que fazer a sua, assim como o próprio professor também.
Como é que a gente, isso tem uma ordem ou pode ser feito de acordo? Obrigado. Vocês podem fazer nas sugestões, como a ideia é a gente abrir para um número máximo de pessoas que possam participar, né? Não existe uma regra aqui que a gente vá definir, tá? Pode ser feito de maneira individual, a gente prefere, né? Porque prefere que seja feito pelas áreas, ou se for, por exemplo, a minha área acadêmica quer lançar um novo curso e quer que isso seja lançado em 2021. É melhor que isso seja definido de maneira conjunta, né, colegiada, tá? Por que isso? Porque depois o próprio plano ele vai passar pelas análises, né, ou do Conselho de Campus ou do Conselho Superior, né, as duas, não no mesmo tempo, mas tentando avaliar se essas ações que foram sugeridas, elas são viáveis, tá? Mas pode ser individualmente. Então, por exemplo, eu quero sugerir, enquanto servidor, que a instituição execute uma ação específica. Posso fazer também. Ou algum estudante, né, ele quer, por exemplo, eu gostaria que o Campus Porto Alegre ofertasse tal curso, tá, de extensão, tal curso na área aí, técnico, um curso integrado. Então, pode ser feito individualmente. Qual é a questão? Depois vai ser feita uma análise, né, disso em relação à viabilidade, primeiro, né, das questões temporais, no prazo de 1 ano, se vai ter uma ação que possa ser orçamentária, né, digamos, eu quero que o meu gabinete lá como professor, ele receba um ar-condicionado, né, tem instalação. Então, essa seria uma ação voltada para um indivíduo ali, né, ou um grupo de servidores, mas pode ser avaliado, né, também dentro dessa viabilidade. O que vai ter é que depois serão analisadas se essas ações elas têm a aplicabilidade dentro do plano e se é possível, né, que elas sejam executadas, né, sem orçamento ou com um orçamento institucional, tá? Porque a gente deixou aberto para que todo mundo possa participar, os estudantes, aqueles que não conhecem, né, o PDI e não conhecem a metodologia que foi utilizada, mesmo assim possam sugerir ações e que essas ações sejam levantadas, mesmo que elas não sejam executadas no próximo ano, elas possam estar ali dentro, né, desse planejamento para que, se houver a possibilidade, ela seja executada naquele ano ou fique para o ano seguinte, né, ou se obtenha recurso externo, alguma coisa assim, tá? Então, por isso, ela não é fechada. Qualquer um pode fazer. Se tem ações que são conjuntas da área ou planejadas pelo curso lá, né, a semana acadêmica do curso em segurança do trabalho, pode inserir aqui, né, como uma ação do curso. Se tem ações individuais tuas, tu pode também sugerir individualmente. Tá bom, Alex? Obrigado. Legal, obrigado. Entendido. Também nos colocamos aí à disposição. Quer falar, Tanise? Não, Fabrício, obrigada. Certo. Então, essa era a ideia aí, né, a gente também se coloca aí à disposição de todos, se tiverem dúvidas. Tem uma comissão que foi formada, né, pela portaria, relativa à Instrução Normativa 01 da PRODI, que estabelece essa metodologia aí do planejamento para o próximo ano, e aí a comissão está fazendo esse processo de levantamento e posteriormente vai fazer a parte da avaliação das ações, tá?
Fabrício, só mais uma dúvida. Ali na página, tá, que a data limite é dia 25, então seria sexta-feira, mas a Karen tinha falado segunda ou terça, aí eu só queria confirmar qual é a data limite para a gente inserir os dados ali. Cara, eu não sei se deixou aberto mais um tempo. Oi, a data limite que a gente está fechando aqui no campus é até o final de setembro, tá? Até o dia 30. Então, a gente já vai começar a cadastrar essas ações. Aqueles prazos lá foram estabelecidos ali antecipadamente, quando foi lançado ali o site, o pessoal encaminhou para os colegas e estudantes, né? Mas a ideia é dar um prazo um pouco maior, até porque tem essa questão que eu comentei ali, que houve um atraso na própria definição do orçamento. Então, a gente ainda não tem os valores atuais, né, para o orçamento do campus, tá? A princípio, tem estabelecido aqueles 2 cenários ali de cortes, mas ainda não tem uma definição, qual vai ser ou como que vai ser, tá? Então, por isso também se prolongou aí um pouco o levantamento das ações. Tem mais alguma questão? A gente tem também ali algumas questões, fatores que estão relacionados ao fato da pandemia, que é o do plano de ação desse ano, né, que a gente possuía um volume maior de recursos, né, no caso aí, os recursos, a gente provavelmente vai ter ao final do ano aí algumas sobras, né, então, energia elétrica, a água a gente está gastando em um volume menor do que, né, se estivesse em pleno funcionamento, alguns outros contratos também, tá? Então, há uma destinação, a nossa ideia, né, sempre buscando ali a reestruturação de acordo com os protocolos que foram lançados em relação à pandemia, né, de retorno, de preparação das salas. A gente tem buscado, né, direcionar esses recursos para tentar resolver esses problemas. Então, algumas salas que poderiam abrirem, que as empresas poderiam abrir janelas sem que isso interferisse no nosso PPCI, isso foi realizado, tá? Agora a gente está fazendo uma outra avaliação em relação aos recursos, destinando ali também para a melhoria dos elevadores, né, dessa parte de sobras. E aí tem duas questões importantes ali, uma que são em relação aos laboratórios, né, de panificação, biotecnologia, esses laboratórios das áreas técnicas e também da área de informática, que a gente está tentando verificar como conseguir os recursos para poder modificar eles para atender os requisitos das normas, tá? Então, isso, na verdade, com o orçamento desse ano, que é aquele valor de 3.200.000, e com o não gasto aí, né, de algumas dessas despesas, a gente conseguiu redirecionar. A gente redirecionou uma parte também para TI, para DTI, né, que a gente teve um problema lá com um dos servidores, teve uma queima lá de um dos HDs, e aí foi necessário trocar, fazer uma recuperação de dados, então isso também foi utilizado com recursos desse ano. Então, tudo que a gente puder fazer para tentar estruturar, né, o campus para um retorno, e aí previsto, né, para o ano que vem, ainda não tem nenhuma previsão institucional, mas a gente está direcionando para tentar resolver essas questões. Um dos fatores é a escada externa, né, que a liberação da Torre Sul, a gente tem a finalização da reforma ali do PPCI e a necessidade de construção daquela escada externa metálica, né, na Torre Sul para poder liberar, tá? Então, o governo havia reservado esse recurso para nós, né, para esse ano, porém, com a pandemia, a CETEC retirou esse recurso, né,
e acabou destinando para o combate à pandemia. Tá? Então, a gente está ainda dependendo, tem uma empresa que foi contratada, tá, para a elaboração do projeto. No projeto, eles têm o processo de aprovação dessa escada, né, do projeto da escada na prefeitura, e também a elaboração do orçamento. Quando a gente tiver o orçamento, a gente consegue ir até a CETEC para tentar resolver aí a situação da Torre Sul. Isso a gente espera que consiga finalizar esse ano, né, esse projeto, a liberação, toda a parte de orçamentação, para que a gente consiga, talvez, né, se houver tempo hábil, conseguir o recurso ainda este ano, mas a gente ainda não tem nenhuma garantia disso, né. Não Fabrício, sei se mais alguém tem alguma dúvida. Pode falar. Tem uns alunos que não estão conseguindo entrar. Tá aparecendo alguma coisa para ti? Não, na verdade, quem abriu a reunião... Eu tentei pelo celular e não deu certo. Só pelo computador eu consegui. É que, a princípio, eu não sei como... talvez tenha sido o pessoal da DDI que abriu a reunião, né, encaminhou os convites, mas precisa estar logado no e-mail, daí eu não sei como é que... E aqueles que são do e-mail de fora, ele encaminha o pedido, né, para quem abriu a reunião para liberar a entrada. Se tiverem mais perguntas, questionamentos, podem nos fazer aí. Fiquem à vontade também. Karen, retorno para ti aí, me coloco à disposição, né, dos colegas, né, aqui eu acho que não vi nenhum aluno, mas a princípio estavam convidados também, né. Também é aqui pela DDI, mas não tinha nada do. Então, gente, mais alguma questão que eu poderia ajudar? Então, o que eu vou pedir para vocês responderem os questionários, o horário, o curso individualmente. Trancou para mim a tua voz, Karen. Não sei se foi só para mim, mas... Para mim também. Para mim também, tá cortado. E agora deu? Agora deu? Agora melhorou. Então, gente, vou esperar a resposta de vocês, então. Consegue falar para mim, talvez, que está meio... Então, para acompanhar também a parte que a Karen apresentou aí do planejamento, dos passos que o pessoal da DDI, da comissão que foi formada, elaboraram, né, no processo de elaboração do planejamento,
eu coloquei ali no chat o site que foi desenvolvido, né, que tem a metodologia, o cronograma, os documentos, que são esses basilares que a gente apresentou no início, tá? O PDI, o Plano de Ação 2020, se vocês quiserem analisar algumas ações desse ano, né, para poder refazer, né, uma boa parte dessas ações do ano atual a gente replica no próximo ano, porque são aquelas ações mais ligadas aí ao funcionamento institucional, né, do manutenção dos contratos, segurança, limpeza, energia, internet, alguns sistemas que são contratados aí pedagógicos, né, também, e tem outras ações que talvez vocês possam avaliar do PDI atual, do plano de ação atual, né, de 2020, e que vocês entendam que possa ser replicada no próximo ano, também fiquem à vontade ali. Essa parte mais básica a gente sempre faz, né, as direções sempre elaboram, né, as suas, né, na área de TI, na área de administrativa, de contratos, na DPPI, né, então, extensão também, essas áreas mais de gestão elas já têm, mas se houver, né, do ponto de vista aí de vocês, professores, técnicos, questões específicas, né, para o próximo ano, é importante que vocês acessem ali o site, e ali dentro tem o último item da parte da participação, é o formulário que foi apresentado ali, a Karen também colocou como vocês podem participar, né, ele está baseado naqueles objetivos estratégicos que são do nosso PDI, tá? Mas se vocês não souberem qual se encaixa, pode deixar de maneira mais genérica também, que a gente, tendo a proposta em si, é importante que a gente consegue ir até o nosso PDI e fazer essa associação sem problema. Não sei se a Karen voltou. E a gente se coloca aí à disposição de todos, né, para outras dúvidas, questionamentos aí sobre os processos aí do campus de maneira geral também. Karen, não sei se tu quer fazer o fechamento, ou alguém da comissão, Milena. Agora eu consegui fechar. Fiquem à vontade aí também. Via celular, eu tô com um problema sério hoje de comunicação aqui, tá? Eu peço desculpa, então, aos colegas, né? Essas questões de comunicação, e como o Fabrício estava comentando, então, eu aguardo agora as reuniões, ou individualmente, ou por curso, por área, e o preenchimento das ações via questionário. Então, eu agradeço muito a questão do Fabrício, então, e obrigado a todos, colegas. Obrigado a todos e a todas, e boa tarde aí para todos. Boa tarde, valeu. Eu agora, nem pela DDI eu não consigo entrar. Por causa da minha conexão. Na verdade, está gravando, né? Então a gente pode depois disponibilizar os estudantes também para eles entenderem. Eu vou pedir para a Cris colocar